Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Faça Direito. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um tema um pouco, até parece um pouco estranho, assim, a necessidade da gente explicar o óbvio. Parece um pouco desnecessário isso, né? Todo mundo sabe que aquilo que é óbvio é uma coisa lógica, uma coisa simples, uma coisa que a gente deduz que todas as outras pessoas também saibam. Mas infelizmente não é assim. A gente tem muitas coisas em que somos obrigados a explicar para outras pessoas, mesmo que a gente ache que elas já sabem. Porque muitas vezes o entendimento de uma pessoa é diferente da outra. E muitas vezes o simples fato de uma pessoa que não tem nada a ver explicar determinado assunto para outra pode clarear um pouco a elucidação da pessoa. Ela pode ter uma facilidade maior de aprender e entender daquela forma como você está explicando. E por que eu estou trazendo isso? Esse ano agora a gente está vendo aí um monte de problemas na política, problemas uns tentando tirar vantagem dos outros, e a gente sempre tem aquela esperança de que haja uma renovação aí no nosso país, nos nossos administradores e governantes, né? Só que esse ano de 2020 é ano de eleição, então é importante que a gente, nós como eleitores, consigamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar atentos, prestando muita atenção em tudo que está acontecendo, e a gente precisa sim explicar para aquelas pessoas que estão na nossa volta e tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta, porque nas eleições municipais é onde a coisa fica mais tensa, né? As eleições gerais, vamos dizer assim, de governadores e deputados, presidentes, senadores, elas são um pouco mais longe, assim, passam essa impressão para nós, né? A não ser nas capitais, onde ainda existe algum certo tumulto. Eu me refiro em questões de público, assim, de engajamento das pessoas nas ruas, aquela coisa mais forte, assim. Nas capitais até tem um pouco mais, grandes cidades um pouco menos, e cidades pequenas é quase inexpressivo. Mas nas eleições municipais, como as que vão acontecer esse ano, aí sim, aí a coisa toma outra forma, assim, o negócio pega fogo e os candidatos entram em guerra e começa aquelas acusações, todo aquele jogo político que a gente já conhece. Mas como a gente vai filtrar aquilo para realmente considerar qual vai ser o nosso candidato, quem é o candidato bom e qual é o candidato ruim? Eu quero trazer para vocês aqui dois pequenos exemplos aí de situações de vereadores aí pelo país para mostrar que a gente tem que estar muito atento nessas eleições. Deixa eu diminuir a minha tela aqui. Vou abrir para vocês aqui. Isso aqui eu trouxe só para botar minha tela aqui, ó. Essa notícia aqui eu trouxe apenas para registrar, né? Que essa aqui é da cidade daqui onde eu moro. Eu sou da cidade de Campo Bom, é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre. É uma cidade boa, bem desenvolvida, mas ela é uma cidade, o município é pequeno. São cerca de 65 mil habitantes. Então essa aqui é uma notícia que já não é tão nova, ó. Ela é do dia 11 de agosto. E o que está sendo dito aqui? É óbvio que é um jogo sujo, diz o vereador de Campo Bom, acusado disso aqui, ó. Essa é a acusação dele. Então, o que aconteceu? Ele está sendo acusado desse suposto crime aqui e está na justiça. E a pessoa que denunciou ele por isso, ela continua se manifestando nas redes sociais dela, mantendo a palavra dela, que realmente aconteceu, etc, etc. Hoje pela manhã ocorreu, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, ocorreu a sessão na Câmara de Vereadores para ver se a Câmara levaria à frente a investigação para que esse vereador viesse a passar pela Comissão de Ética da Câmara. Acho que é assim o nome, tá? Se eu estiver falando errado, me desculpem. E a Câmara decidiu negar o andamento dessa ação aí, né? Por 5 votos a 4. Então foi ali.
A alegação da Câmara é que as provas eram inconsistentes, não eram robustas suficientes para que a Câmara desse prosseguimento no andamento aí desse processo. Mas foi apertadinho mesmo assim, né? Agora, esse vereador em questão aqui, ele está se propondo a este ano entrar como candidato a prefeito. Então, por isso, da importância de nós nos mantermos atentos às coisas das pessoas que vão surgir. Até agora está se falando muito pouco, né, de eleições municipais, não começou o período de campanha eleitoral ainda, a gente praticamente não sabe quem são os candidatos, pelo menos aqui numa cidade menor, eu não sei quem serão os candidatos a prefeitos, mas como as coisas acontecem de fato, aqui na minha cidade, na eleição anterior, que foi em 2016, a cidade aqui, só fazer um parênteses, ela é reduto do PMDB, né? O PMDB é muito forte aqui e vinha há vários mandatos aí com o prefeito da cidade. Só que na campanha para esta gestão que está em vigor agora, o candidato do PMDB resolveu fazer lá aquela cena, aquele jogo político que acontece muito mais forte nas campanhas municipais e simulou, forjou, apresentou lá uma situação de roubo do carro dele e os ladrões supostamente já imediatamente em seguida ao roubo botaram fogo no carro dele. Mas resumindo um pouco a história toda, assim, que eu também não posso dizer que é o que não é, porque senão o YouTube vai me vetar aqui. Ele fez uma situação aí que aparentemente, supostamente foi forjada, tá? E a população daqui não engoliu isso, não aceitou essa postura então do candidato que vinha para manter a prefeitura no PMDB, e quem ganhou a eleição aqui foi o candidato do PDT. PDT, só lembrando, para quem está um pouco mais atento, é partido integrante, membro do Foro de São Paulo. Tá? E aí a gente continua prestando atenção aqui nos acontecimentos da cidade. Quando começou esse negócio aí dessa doença do momento, o prefeito aqui de Campo Bom simplesmente emitiu um decreto. Não, vamos fechar a cidade está fechada. Colocou ali uma barricada com aqueles canos enormes de construção em todas as principais vias de acesso da cidade, bloqueou a entrada, não era mais para entrar ninguém. Tinha apenas uma pequena passagem, onde os nativos aqui, né, nós moradores, tinham que passar ali se apresentava para um guarda municipal e aí ele autorizava a entrada na cidade ou não. E aí a gente começa a se perguntar, mas que estranho, né? Parece que a gente está abrindo mão da nossa liberdade a troco de algo que a gente não sabe se é real, se existe mesmo ou como é. Principalmente em se tratando lá no início dessa doença do momento aí. Diga-se de passagem que quando o prefeito daqui emitiu esse decreto aí, fazendo essa ação, Campo Bom aqui não tinha ainda nenhum caso registrado dessa doença aí, né? Então não existia nenhum caso e o prefeito fechou a cidade. É uma coisa estranha, né? Pois, por mais irônico que seja, Campo Bom, a minha cidade, foi o primeiro caso da doença Xing Ling aí aqui no Rio Grande do Sul, mesmo estando com a cidade toda fechada aí pela mão do prefeito. Eu quero trazer aqui um outro caso de um outro vereador, que esse aqui é um pouco mais cômico quase, né? Se não fosse triste porque afinal de contas é um representante de alguém, né? Teve pessoas que votaram nesse senhor aqui. Eu quero mostrar para vocês, ó, lá na cidade de Ilhéus, na Bahia. Ontem eu fiz um vídeo aqui e trouxe o pessoal da Bahia, hoje de novo. Então até para o pessoal não achar que é perseguição minha, eu coloquei primeiro o caso aí de Campo Bom, para mostrar que em todos os lugares acontecem essas coisas aí, é só a gente ficar atento e prestar atenção. O vereador Carlos Augusto Cardoso da Silva, conhecido como Augustão, deste partido aqui, protagonizou uma cena constrangedora. Olha só, se você quiser, depois você pode ver o vídeo todo no YouTube, você pesquisa lá só como vereador de Ilhéus,
Mas o que aconteceu? Era um projeto de lei que estava falando lá de liberdades, as redes sociais, ou uma forma de... Enfim, dessa censura aí que estão tentando fazer. E ele começou a explanar: eu acho que o projeto é importante porque visa a inclusão nas redes sociais, etc, etc, mas tem pontos que precisam ser melhor analisados e não sei o que, e por isso eu vou votar não. Aí esse senhorzinho aqui, ó, esse assessor, ou sei lá como é o cargo dele, ele pegou e vira para o vereador que estava discursando e disse: mas o projeto é de sua autoria. Daí o vereador criou aquela situação. Eu vou botar o áudio aqui para vocês verem, e a gente depois, quem quiser, pesquisa o vídeo todo aí na internet, tá? Só um trechinho, só a parte aqui para vocês acompanharem. Agora sim, agora vai. Em praças, eu acredito que esse seja mais um projeto assim de visão eleitoral. Eu entendo a importância do projeto, mas eu vou votar contra. É de sua autoria? Vereador, o autor do projeto é a Vossa Excelência. Até aqui tá bom, só para vocês verem o que acontece aí no nosso legislativo municipal. Então, vamos de novo, importante a gente se manter muito atento. Vão começar as campanhas eleitorais agora. Nos municípios a coisa é mais tensa, com mais acusações diretas e aquela confusão toda. Muita gente mobilizada, engajada nas ruas, sempre tem. Então, vamos prestar bastante atenção. Quando você souber algum acontecimento da forma como ele ocorreu de verdade, explique para as pessoas, explique o óbvio. Converse com os seus amigos, seus familiares, mas contando o óbvio, não imaginando que eles já sabem tudo da mesma forma que você sabe. É importantíssimo nós clarearmos a visão das pessoas. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês. Não esqueça, seja o que for que você fizer, faça direito. Valeu!